Hoje eu irei fazer uma resenha em vídeo sobre a coletânea Ciência do Esporte, Educação Física e Produção do Conhecimento em 40 anos do CBCE. Nesse vídeo vou falar sobre o volume 11, Atividade Física e Saúde, no capítulo 4, Memórias do GTT, Atividade Física e Saúde, um capítulo à parte da minha história junto ao CBCE. O autor dessa obra é o Alex Branco Fraga. Ele atualmente atua como professor de Educação Física na UFRGS, tendo pós-doutorado em Ciência da Saúde. Dessa forma, nesse livro é contada como foi a jornada, né, do Alex Branco Fraga em questão do CBCE e os trabalhos no GTT. É mais como se fosse uma biografia do autor. Então ele não vai focar tanto na questão da atividade física e saúde, mas vai ser como se fosse uma biografia dele contando como foi cada ano. Por isso que é bem curtinho essa parte do livro, mas ela é muito importante, porque conta como que foi a introdução de muitos pesquisadores no CBCE. Sendo assim, ele fala primeiro do CONBRAS. O que é? É o Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte, que foi em 1999 e foi em Florianópolis. Foi a primeira vez que ele tinha postado alguma coisa em relação ao CBCE. O primeiro trabalho dele foi Educação Física e Fronteiras de Gênero, enunciados de um cotidiano escolar. O autor disse também, ele estava muito nervoso para a primeira apresentação dele, e ele não sabia como é que era CBCE, como é que era o CONBRAS, não sabia nada, mas ele estava ali como sua pesquisa de mestrado, demonstrando sua pesquisa de mestrado para um grupo de pesquisadores. E nesse início ainda, o Alex Branco Fraga, né, ele não tinha sobre como que era o CBCE. Que o CBCE começou com um grupo de médicos do esporte vinculado ao Centro de Estudos e Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul, onde eles largaram, né, seu trabalho e foram formar esse grupo do CBCE. Então o CBCE é formado por um grupo de médicos que largaram seu antigo emprego. Dessa forma, depois é contado em 2001 sobre o CONBRAS, que aconteceu em Caxambu, onde o autor teve mais um trabalho. E ele fala também que foi de extrema importância e cada vez mais ele foi se aproximando e tendo mais titulações. Nessa época ele era mestre e ele foi se formando cada vez mais, passando seu título para doutor, e com isso ele foi cada vez mais produzindo obras para o CBCE. Então, em 2003, é falado sobre o CONBRAS com o GTT Atividade e Saúde. E é nesse GTT que acontece uma mesa redonda, que não é contada por muita gente não lembra, só que o autor vivenciou essa perspectiva, que essa mesa redonda foi intitulada A Saúde e a Perspectiva Temática de Inserção em Grupos de Pesquisa no Brasil. Foi o primeiro relato, né, apesar de não haver registro, mas foi a primeira vez que aconteceu essa questão do GTT na atividade física e saúde. E o autor estava lá. Só que infelizmente não tem registro disso, só fica na memória de cada pessoa que participou dessa mesa redonda. Mas foi aí que nasceu essa questão dos GTTs na atividade física e saúde. E com isso o autor, quando aconteceu essa questão da atividade física e saúde no GTT, em 2003, é aberto muitas portas. Eles começam a falar do SUS, começam a falar da integração de práticas corporais e atividade física em relação à saúde. Então o autor conta nesse relato dele, né, do livro, sobre como foi marcante essa questão do CBCE na vida dele e como que isso agregou no histórico de pesquisador dele. O livro é bem curtinho e realmente é como se fosse uma autobiografia mesmo, ele contando como foi a vida dele. E é isso, é a minha opinião sobre, que é muito legal ver como que começa a vida ativa de um profissional nessa área da pesquisa, como ele começa a se interessar, como ele começa a ver que é aquilo que ele quer para a vida dele, assim como eu refleti um pouco sobre o que eu quero sobre a minha vida.